Fala, queridos concurseiros, fala, queridas concurseiras. Por aqui é o professor Giovanni Dias. Boa noite a todos vocês aqui pelo melhor curso preparatório para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco, que é o curso Estou Preparado. Sem sombra de dúvidas, o líder no que diz respeito à preparação para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Então, estamos dando continuidade a esse excelente projeto de resolução das provas anteriores. Beleza? Vocês já me conhecem, tá? Obviamente, a gente já está no terceiro encontro aqui resolvendo as questões da prova da Polícia Militar de Pernambuco. Quem não me conhece ainda, sou o professor Giovanni Dias. Sejam muito bem-vindos à minha aula, tá? Antes de iniciarmos nossa aula, quero te dizer que se você não é aluno ainda do Estou Preparado, adquira já seu curso isolado para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Adquira já também, pessoal, faça já a sua assinatura ilimitada, tá? Sua assinatura Prime, aqui pelo curso Estou Preparado. Clique, tá? Aqui em inscreva-se, tá? Se inscreva no canal do Estou Preparado, siga o Isaqueu Silva e o Estou Preparado nas suas redes sociais, beleza? E meta o dedo no like aí, vamos para cima, porque você será o futuro, a futura aprovada, aprovado. Beleza? Então, vem comigo, galerinha. A gente parou, tá? No bloco anterior, no nosso encontro anterior, a gente parou na questão 46, ó, 46 da prova de 2004, né? De 2004. Então, paramos na questão 46, beleza? Vamos então continuar, né? Vamos continuar de onde a gente parou. Então, a gente, ó, resolveu a 46, então vamos agora para a 47, tá? Bem tranquilo, bem sossegado aqui pra gente, ó. Segundo o artigo 5º, incisos 22 e 23 da Constituição Federal, é correto afirmar que... Então, é correto afirmar o quê? A propriedade poderá ser violada em quaisquer circunstâncias. Errado, né, galera? A gente viu, tá? Que a propriedade, na verdade... O ingresso no domicílio de um indivíduo, tá? Ele só pode se dar sem o consentimento do morador em 4 circunstâncias. Em desastre, né? Flagrante delito, para prestar socorro ou devido ao mandado judicial durante o dia. Então, 4 circunstâncias para que eu ingresse no domicílio do indivíduo sem o seu consentimento. Agora, esse indivíduo tem que vir com a nomenclatura exata de morador, não é proprietário, tá? Porque as bancas gostam de confundir. Fala lá que não pode entrar na casa sem o consentimento do proprietário. Errado, é sem o consentimento do morador. Nem sempre o morador é proprietário. Então são temas, são detalhes que podem passar batido, tá bom? O domicílio, pessoal, tem essas regras de questão de inviolabilidade, tá? Fora isso, são questões que a banca vai tentar te confundir. Então, pega essas quatro hipóteses e leva para a hora da prova, tá? A questão temporal, a questão do horário, é apenas para a questão do mandado judicial. Flagrante delito, prestar socorro e desastre, não tem hora. Pode ser de manhã, de madrugada, qualquer hora você pode ingressar. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. É garantido o direito de propriedade. Olha aí, galerinha, que fácil, né? Letra de lei. É garantido o direito de propriedade? É sim. É garantido o direito de propriedade, né? Artigo 5º, tá? Artigo 5º da Constituição Federal, tá certo? Então, ó, direito à vida, liberdade, igualdade, tá? Propriedade. Então, é garantido o direito à propriedade, sim. Gabarito letra B. A propriedade independe da sua função social. Errado, galera. A propriedade, ela deve cumprir sua função social. Ela deve cumprir, tá? a sua função social. Beleza? Aí. Ela deve cumprir a sua função social. Então, a propriedade não é que independe da função social, não. Por mais que a propriedade ela seja privada, mas deve cumprir a função social. E aí, esse termo função social,
ele se desdobra em vários e vários assuntos, tá bom? Como, por exemplo, a perca da propriedade, se eu tiver ali uma plantação de maconha, uma plantação de algum ilícito, alguma coisa, tá? E aí eu posso perder essa minha propriedade, eu posso ser desapropriado, tá? Nós temos a desapropriação por interesse público, necessidade, etc. Então, tudo isso, pessoal, vai observar prioritariamente a função social da propriedade, tá bom? Então, esse independe deixa a questão errada, tá? D. Não há garantia do direito de propriedade. Pelo amor de Deus, assim, galera, tá? Há garantia, sim, do direito de propriedade, tá? O direito de propriedade não está assegurado na Constituição Federal. Está, sim, assegurado na Constituição Federal, tá bom? Então, ó, a propriedade especificamente é falada no artigo 5º, no caput do artigo 5º, tá? Já citamos aí a questão do direito à propriedade, tá? À vida, liberdade, igualdade. Então, gabarito letra B. Veja aqui, questão de 2004, aí você, professor, questão fácil, né? 2004, questão tranquila. Em 2018 também teve, né? Tiveram questões aí dessa mesma natureza. Não é que é fácil, é porque você estudou, tá? Você está bem preparado. E aí vão ter questões de todos os níveis dentro de uma prova. Uma questão um pouquinho menos complicada até uma questão um pouco mais nível hard, tá? Então, o importante é que você esteja preparado, tá? Vai chegar num ponto que você vai achar todas as questões fáceis, tá? Porque você está bem preparado. Então, vamos lá. O que mais a gente tem aqui, galerinha? Então, gabarito letra B. O que mais a gente tem aqui? Segundo o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, é correto afirmar que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de portaria da autoridade policial. Não é em virtude de portaria, tá? Ninguém é obrigado, galera, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Senão em virtude de lei, tá? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, você, por exemplo, não pode, tá, ser privado de algo, senão em virtude de lei. Beleza? É claro que nós temos os decretos, né? O estudo acerca dos decretos, por exemplo, agora durante a pandemia, durante a época quando a pandemia, né, estava lá no seu auge, digamos assim, tá? A galera pegou muito em cima dos decretos. Mas veja, quando ele fala em lei aqui, galera, ele fala de maneira geral, tá certo? Ele fala de maneira geral. Agora, quando ele coloca portaria especificamente, é que deixa a questão errada, tá? Então, ó, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Todos estão obrigados a fazer ou deixar de fazer, independentemente de previsão legal, o que lhes for determinado por autoridade pública, civil ou militar, ainda que para tanto seja esta incompetente. Olha aí. Galera, totalmente errado aqui, né? Pelo amor de Deus. A autoridade pública, ela tem, claro, ela tem um poder de determinar, tá? Ela tem um poder, nós temos o poder de polícia, nós temos o poder da polícia, especificamente dos órgãos policiais aqui, tá? Dentre outras situações do direito administrativo, tá? Mas o que deve ser observado é o seguinte, todo esse mandar, todo esse poder, ele vem, galera, de uma previsão legal, tá? Então, as autoridades públicas, eles podem exigir, eles podem cobrar, mas com a fundamentação legal, com a devida fundamentação, tá? Legal. Ainda que para tanto seja incompetente, não, né, pessoal? Tem que ser a fundamentação legal e aquela autoridade especificamente que está emanando a ordem, tá? Que está falando, que está mandando a ordem, deve ser competente para dar aquela ordem. Senão não tem lógica, né? Então, beleza. C. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de portaria da autoridade policial civil. Não, senão em virtude de lei, tá? Senão em virtude de lei. Então, errado aqui também a letra C. Vamos para a letra D. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Olha aí, pessoal. E aqui é lei em sentido o quê? Lei em sentido amplo, tá?
ele traz aqui a lei em sentido amplo. Por quê? Porque aí você pode cair na tua prova e você pensar que é só lei complementar, só lei ordinária, tá certo? Não, em virtude de lei, ponto. É isso que você precisa para a prova, tá? Se falar em virtude de portaria, somente em virtude de decreto, somente em virtude de lei ordinária, isso aí também está errado. Porque tem o que, galera? Porque tem um somente, ele tem o senão, tá? Que quer dizer o quê? Que quer dizer apenas, tá? Ninguém é obrigado a deixar de fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, senão, ou seja, apenas em virtude de lei, tá? Então, apenas em virtude de lei, alguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, gabarito letra D de doido para passar na PM. A lei não poderá obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Pode sim. A lei pode te obrigar, tá? A fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Na verdade, ela te obriga a isso, tá? Nós somos recheados de regras sociais e devemos cumprir tais regras. Então, a lei a todo tempo está te obrigando a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Beleza? Tranquilo? Então, show de bola. Vamos lá. Gabarito, né? Letra D de doido. Vamos para a próxima. 49. Segundo o artigo 5º, inciso, aqui é o inciso 63, né, da Constituição Federal, é correto afirmar que o preso será informado dos seus direitos, entre os quais de permanecer calado, vedada a assistência da família e de advogado nas primeiras 48 horas da prisão em flagrante. Pelo amor de Deus, galera. O preso vai ser informado dos seus direitos, dentre os quais de permanecer calado. O Código de Processo Penal diz que o preso, tá, o réu que permanece calado, ele ficar calado não vai gerar para ele necessariamente um ônus, tá bom? Mas o juiz pode interpretar de maneira negativa. Mas ele não é obrigado a falar. Isso eu estou falando lá na parte do quê? Já na esfera, na ação penal. Beleza. Aqui, no momento da prisão, que ainda está na esfera administrativa, tá? Vai ser aberto aí, por exemplo, um inquérito policial, ou já foi. Aqui, galera, o preso não é obrigado a falar e vai ser informado dos seus direitos, tá? E dentre essa questão dos direitos, ele tem a assistência imediata do advogado, tá? Ele tem também, pessoal, a assistência imediata da família, claro, dentro dos parâmetros legais. Então, essa questão de vedar família e advogado nas primeiras 48 horas, totalmente errada, equivocada aqui a letra A. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Deu para pegar, né? Letra B. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Olha, galera, o preso vai ser informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. E aí, certo ou errado? Certo, né? Sendo assegurada a assistência da família e de advogado. Então, certíssimo, ó, correto, letra de lei. Tá? Correto. Item correto aí, letra de lei, gabarito, letra B. Vamos ver o que é que está errado nas outras. O preso será informado de seus direitos, entre os quais é de permanecer calado, sendo-lhe assegurada apenas a assistência de advogado. É a assistência de advogado mais o quê? Mais família. Beleza? Para frente. O preso será informado de seus direitos, dentre os quais permanecer calado, sendo-lhe assegurada apenas a assistência da família. Não, da família mais do advogado. O preso não tem direito a permanecer calado. Tem sim, tá? Ele tem direito a permanecer calado. Então, gabarito mesmo, ó, letra B, tá? Letra B de bola. Beleza, pessoal? Tranquilo? Lembrando mais uma vez, você que não é aluno do Estou Preparado, você tem uma grande oportunidade agora de adquirir, tá, os cursos isolados do Estou Preparado. Faça sua assinatura ilimitada Prime. Eu tenho certeza absoluta de que você não vai se arrepender. Isso é algo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque aqui estão os melhores e você tem a melhor qualidade, tá, em videoaula, em preparação de materiais, tá, em resolução de questões nas videoaulas e de conteúdo de maneira geral. E você que é de Limoeiro, você que é de Recife, matricule-se nas turmas presenciais, tá bom? Matricule-se nas turmas presenciais do Estou Preparado, com certeza uma vaga é sua.
Vamos que vamos, galerinha. Voltando aqui para nossa aula. Gabaritou letra B. Vamos para a próxima, tá? Questãozinha 50. O que é que tem na 50? Vamos lá. Segundo o artigo 5º, inciso 47, né, da Constituição Federal, é correto afirmar que a Constituição prevê pena de advertência para o responsável, 42, perdão, pena de advertência para o responsável por qualquer conduta que impeça ou obstaculize o livre acesso de pessoas a lugares públicos em razão de raça, cor, etnia ou religião. Então, ó, a Constituição prevê pena de advertência. Negativo, né, pessoal? Negativo, né? A Constituição, no caso, por exemplo, de racismo, né, ela prevê pena de reclusão, tá certo? Então não é pena de advertência, não, tá? É uma pena, uma espécie de pena privativa de liberdade, tá certo? Então tá errado aqui a letra A, não é advertência. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Olha aí, pessoal, pena de reclusão. Então, por vezes, a própria Constituição Federal, ela traz qual vai ser o preceito secundário, tá? Então, ó, aqui nós pegamos aquele velho esquema, né? Nós pegamos aqui, de um lado, o racismo e a ação contra a ordem democrática, tá? E de outro lado nós temos os crimes hediondos. Crimes hediondos. Nós temos, galera, o tráfico de drogas, tá? O tráfico de drogas. Nós temos o crime de tortura. E nós temos o crime de terrorismo. Terrorismo. Esses crimes aqui, as bancas gostam muito de confundir o candidato. Ração. O que é ração? Lembra de cachorro, né? Ração. Lembra de cachorro, tá? Ração. Então, só para você memorizar. Ação contra a ordem democrática de direito. Lembra só disso. Isso é um crime inafiançável e imprescritível. E lembra do terrível crime de racismo também, tá? Então, racismo, ação. Ração, tá? Ração, pessoal, são os crimes inafiançáveis e imprescritíveis. São imprescritíveis, independentemente do tempo em que foram cometidos, eles serão punidos, né? Terá punição estatal. E temos os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, tá? Então lembra, uma coisa são os crimes inafiançáveis e imprescritíveis, os dois de cima. Outra coisa são os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, que são esses aqui de baixo, tá? Então lembra dessa divisão aí para a hora da tua prova, beleza? Show de bola? Vamos lá. A liberdade... Opa, deixa eu responder a letra C, né? Os crimes... Então aqui tá certo, letra B, tá? Os crimes resultantes de preconceito de raça e de cor, etnia, religião ou procedência nacional não serão punidos quando praticados com finalidade pública. Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Serão punidos, tá? Em quaisquer naturezas previstas, tá? Na lei específica que trata disso. E dentro da lei específica que trata disso, fala de punição de maneira geral. Então não tem nada a ver com finalidade pública, não é nada disso. Tá bom? Então letra C não é o nosso gabarito aí. Vamos para a próxima. O que mais a gente tem? A liberdade de expressão prevê que se possa veicular, por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de quaisquer natureza, propagandas preconceituosas e determinadas raças, né, a determinadas raças, etnias ou religiões, uma vez que praticada visando o bem social. Olha que absurdo, galera. Está dizendo que a liberdade de expressão prevê que pode se veicular, né, por intermédio dos meios de comunicação social, qualquer propaganda, né, de qualquer natureza preconceituosa, tal, visando o bem social. Agora me diga, como é que vai visar o bem social, tá? A propagação, a disseminação do racismo? Não tem como, é impossível, tá? É impossível. Então, tá errado aí. Que pode, né? Que possa veicular, tá errado. A prática do racismo constitui apenas uma contravenção penal. Não, galera, racismo é um crime, tá? A prática de racismo é um crime. E a própria Constituição diz,
apenado, deve ser um crime apenado com reclusão, tá? Beleza? Então, na legislação especial nós temos, né, um crime que trata especificamente aí do racismo, tá certo? Dentre outras nomenclaturas. Então, gabarito letra B, né? Gabarito letra B de bola aí da questão 50. Vamos para a próxima. Olha aqui. Olha aí, galera, ó, o que que acontece? Já encerramos a prova de 2004, tá? Veja que eu não gosto de bater muito em cima daquilo que já está batido. Então, não adianta a gente estar demorando. Claro, você precisa saber a questão indo e voltando. Você tem que ter esse conhecimento da questão do conteúdo. Só que não adianta a gente também estar enrolando, enchendo linguiça, não. Tá? O ideal é o quê? É que você pegue a maior quantidade de informações da melhor forma possível, de maneira detalhada, mas sem estender também exageradamente. Tá? Então, eu coloquei para vocês agora questões, tá? Só para a gente encerrar a aula, questões que não são questões específicas de concursos anteriores da Polícia Militar de Pernambuco, mas são questões no estilo das questões da Polícia Militar de Pernambuco, tá? E que a gente vai resolver aqui agora com vocês. Então, fiz toda essa análise, eu tive toda essa preocupação para a gente não fugir do foco principal, tá? Que é preparar você para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Então, vem comigo, ó. Segundo o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, são direitos e garantias fundamentais do indivíduo, exceto. Então, quais são os direitos e garantias fundamentais, galerinha, do indivíduo? Quais são? Vamos lá, né? A solução pacífica dos conflitos. A solução pacífica dos conflitos, galera, é um direito e garantia individual dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Vamos lá. A igualdade em direitos e obrigações entre homens e mulheres, a livre manifestação do pensamento sendo vedado ao anonimato, o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes em processo judicial ou administrativo, a presunção da inocência até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Galera, olha, veja bem, tudo isso aqui parece bonito para marcar, tá? Porque, pô, professor, tá tudo certo, né não? Tá não, galera. Porque a solução pacífica dos conflitos não está no artigo 5º. E ele fala aqui, ó, segundo o artigo 5º. Então, a solução pacífica dos conflitos, galera, está dentro dos princípios que regem as relações internacionais, tá? A solução pacífica dos conflitos não está dentro do artigo 5º. Por isso que, como ele pede exceto, gabarito, letra A. Ó, solução pacífica dos conflitos, errado, e, portanto, o gabarito da questão. Na verdade, a solução pacífica é um princípio que o Brasil adota em suas relações internacionais, que é aqui no artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, né? Um dos princípios, solução pacífica dos conflitos, tá bom? Então, aqui é o seguinte, pessoal. Por mais que na prova, digamos assim, né, você pega uma prova, professor, minha prova cobra a partir do artigo 5º só, tá? Mas ele está perguntando o que está no artigo 5º aqui. Então, tudo você precisa saber o que está no artigo 5º. E por eliminação você também já tiraria a letra A, tá bom? Então, pega essas questões que você não vai errar na prova. Não vai achar que tudo é direito social. Não vai achar, galera, que tudo está dentro dos rolos dos direitos fundamentais. Não vai achar isso não, só porque parece bonito, tá bom? Fique esperto aqui nesses pontos específicos da prova, tá? Show de bola, vamos para frente. Então, ó, gabarito já, né? Letra A. Próxima questão. A igualdade em direitos e obrigações entre homens e mulheres. Então, ó, trata-se de um direito e garantia fundamental. Aplicação do artigo 5º CF, né? Artigo 5º, diz o quê? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então aqui está certo, né? Artigo 5º, inciso 1º, inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. E aqui nós puxamos um link pelo quê, pessoal? Para a igualdade, né? A gente falou disso, igualdade formal, tá? Igualdade formal. Nós temos a igualdade formal e temos a igualdade material, que eu até expliquei na aula anterior.
igualdade formal, o que vocês acabaram de ler aqui, tá? No inciso aí que inaugura o artigo 5º, tá certo? Após o caput. Igualdade material, opa, deixa eu voltar aqui. Igualdade material, galera, é a questão das ações, são as questões das ações afirmativas, das cotas em geral e etc, tá? Quando eu coloco uma diferenciação em um determinado critério para que eu consiga igualar aqueles que estão em desvantagem, tá bom? Então isso é igualdade material, beleza? Sistema de cotas e etc. Então pega o bizu aí, porque na hora da prova, em 2018, foi muito cobrado isso, a diferença específica da igualdade material para formal, tá? Livre manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato, tá certo, galera, ó. É um direito e garantia fundamental, conforme se vê no artigo 5º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. O anonimato, ele é vedado absolutamente quando eu falo de maneira genérica do pensamento. É claro que nós temos, sim, questões anônimas, por exemplo, denúncias anônimas, tá? Eu tenho situações em que eu vou agir, eu vou utilizar do anonimato e aquela situação em que eu utilizo do anonimato, ela é legal. Tem várias situações assim, tá bom? Só que você não pode pegar o contexto de maneira genérica, como ele traz na Constituição Federal, e querer aplicar absolutamente a todos os casos. Então, eu tenho a utilização do anonimato em alguns casos? Tenho, tá? Mas apenas em casos isolados, casos específicos, tá? Determinados em lei. Beleza? Então, gabarito aí, letra A, B, C, a gente já viu, né? Vamos para o D e para o E. Olha aí, galera. Direito à contraditória e ampla defesa, que também está no artigo 5º. Trata-se de um direito e garantia fundamental. Inteligência, né, do artigo 5º, né? A gente costuma traz esse termo aí, inteligência, tá? Eu até jogo para os meus alunos nas redes aí, essas resoluções também. Então, ó, aos litigantes em processo judicial ou administrativo, né? Pode ser tanto faz judicial ou administrativo. Aos acusados em geral e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, tá? Então, galera, é assegurado, veja bem, tanto no processo judicial, ou seja, no judiciário, tá? No poder judiciário, você ingressa com a ação, com a causa específica. Aqui, naquela causa deve ser assegurado o contraditório e ampla defesa. E também é assegurado, pessoal, o contraditório e a ampla defesa, onde? Nos processos administrativos, que não tem a ver com a esfera judicial, mas tem a ver com as instituições. Por exemplo, instituições, né, no âmbito administrativo. Por exemplo, você é um servidor público, está sendo investigado porque cometeu uma infração de natureza grave. Nessa investigação, que é uma investigação de natureza administrativa, você tem direito de se defender. Você tem direito ao contraditório e ampla defesa. Nesse procedimento administrativo também, tá bom? Então, em casos judiciais ou administrativos. Presunção de inocência até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso aqui é uma dor de cabeça, pessoal. Por quê? Porque os tribunais superiores, eles não se decidem, né? E eles, às vezes, a depender do ministro, a depender da situação, eles mudam de ideia, tá certo? Mas o que você deve pegar é a letra da Constituição, nesse caso, para a prova, tá bom? Então, ó, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, ninguém é considerado culpado, galera, até o trânsito em julgado, ou seja, até o final daquele procedimento. Até o final do procedimento, ninguém pode ser considerado culpado, tá certo? Então, bem tranquilo também aí. Esse é o princípio de quê? Se cai na tua prova. Como é o nome desse princípio? Presunção da inocência. Presunção da inocência. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então, vem comigo. Aqui, ó. Analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas, a partir do que estabelece a Constituição Federal do Brasil. Então, vamos para ver o F aqui na nossa questãozinha. Mais uma questão, galera, que não é das provas anteriores, tá? Porque a gente acabou a de 2004, mas são questões no estilo da tua banca, tá? Então, podem vir questões aí desse sentido, certo? Peguei aí bancas parecidas, uma questão aqui, por exemplo, de 2022 já, tá bom? Então, olha lá. Ninguém será submetido
a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Tá certo. Olha aí, galerinha, olha que interessante. A vedação à tortura é um direito absoluto, tá? Ninguém pode te torturar e não tem exceção. Ah, tem uma exceção. Não tem exceção para tortura, tá bom? Ninguém pode te torturar. Você, quando estuda a Constituição Federal, você vê que nem o direito à vida é absoluto, tá? Mas a vedação à tortura é. Você não pode ser torturado, beleza? Então, ninguém pode ser torturado e nem submetido a tratamento desumano ou degradante. Não pode ser submetido à tortura e nem a tratamento desumano ou degradante. Então, belezinha? Então aqui nós já temos V na primeira, né? Vamos já cortar o que é que tem F aqui, ó. Olha aí. Já corta o que tem F, tá? Próxima. É livre, daí sobrou o que, ó? Sobrou só A, B e D, tá? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, qualquer pessoa é livre para escolher sua profissão, seu ofício, tá? Só que você tem que atender os requisitos previstos em lei. A lei específica, ela vai determinar, ó, para você atuar nessa profissão, você tem que ter isso. Para você atuar nessa profissão, você tem que ter aquilo. Por exemplo, para você ser médico, você tem que ser o quê? Formado em medicina, tá? E registrado lá no conselho de classe específico. Mesma coisa de nutrição, a mesma coisa de advogado, né? Você tem que ter a OAB. Então não é qualquer pessoa que pode chegar e falar: ah, eu acordei em busca dos meus direitos, ou agora, a partir de hoje, eu sou advogado. Não é assim que funciona, tá? Então é isso que a Constituição traz, tá certo? Tem que atender às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Teve um debate muito grande sobre a questão, alguns anos atrás, acredito que quase 10 anos atrás, sobre a questão do diploma, né, do jornalista. Se precisaria ou não de diploma, tá certo? Para atuar aí como jornalista, tá certo? E o que a gente vê muito aí hoje são pessoas que não são formadas em jornalismo atuando na área, tá bom? Então, são debates, pessoal, que nunca acabam, tá? Mas fica com a letra da lei que você vai se dar bem. Então, ó, segundo aqui é V também, tá? V, V. Então, a gente já corta aqui, ó. Já corto esse que tem F. Ficou faltando só A ou D. É uma das duas, tá? Então, vamos lá. A liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação depende de licença prévia dos órgãos competentes, podendo ser regulada através de censura. Pelo amor de Deus, galera. F, tá? Totalmente falso aqui, ó. Totalmente falso. Opa, totalmente falso. Então corta a letra A. Gabarito letra D, de doido para passar nesse concurso, tá? Gabarito letra D, de doido para passar nesse concurso. Pessoal, independentemente de licença ou censura, tá? E não é submetido à censura. Então, como é que nós temos aqui na letra da lei, para ilustrar bem, ó? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, tá bom? Então, o artigo 5º ele traz isso de maneira clara. É claro que, galera, nós temos que observar, tá? Sempre a questão das leis no contexto em geral. Não é porque é livre, por exemplo, a atividade artística, que você vai sair na rua pelado, correndo e gritando, tá certo? Você vai chegar no shopping center e tirar sua roupa lá e ficar desfilando porque você pensa que aquilo é uma arte, tá certo? Também não é assim. Então, por isso que eu digo, a Constituição, a letra da lei, pessoal, deve ser observada para as questões de concurso, porque as questões de concurso trazem mais de 80% letra de lei, tá bom? Mas cuidado com questões que têm situações hipotéticas. E aí joga a situação hipotética, joga a letra da lei, tá? Seca, e aí a questão ela vai estar incorreta. Por quê? Porque ela vai dizer que a lei seca ali vai assegurar aquela situação hipotética. Falar que é livre a manifestação artística, tá? É a mesma coisa de falar que você pode andar pelado no shopping center. A questão pode trazer isso, entendeu? Então você sabe que está errado. Professor, mas esse absurdo eu não marco, tá? Mas é só um exemplo. Então, se atém à letra de lei, mas sempre observando também
as peculiaridades gerais do direito, tá bom? Então vamos lá, gabarito, ó, letra D, de doido para passar nesse concurso. Vamos que vamos. Próxima questãozinha, ó. Assinale a alternativa correta com fundamento no texto constitucional. Com fundamento no texto constitucional. Vamos lá. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais não possuem aplicação imediata. Olha aí, galera. Normas definidoras de direitos e garantias fundamentais não possuem aplicação imediata? Possui sim, né? Então, ó, quando falar para vocês normas que definem os direitos e garantias fundamentais, elas possuem o quê? Elas possuem aplicação, ou pode cair na prova de vocês também, aplicabilidade imediata. Então, elas não dependem de outra lei para que possam funcionar. Por exemplo, o direito à vida. O direito à vida não depende de outra lei para que ela possa funcionar. Diferente, por exemplo, do direito do consumidor. O direito do consumidor depende de outra lei, tá? Então, o direito do consumidor depende o quê? Quando foi criada a Constituição, foi criado aí depois, posteriormente, o Código de Defesa do Consumidor, porque precisava de um código, tá? Para a defesa daquele direito. Mas quando você fala, por exemplo, do direito à vida, você pode exercer, tá, automaticamente já o direito à vida, porque não depende de outra norma. Tem aplicabilidade imediata, tá bom? São gratuitos para todos o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Não é para todos não, galera. É apenas para os reconhecidamente pobres. Reconhecidamente pobres, tá? Então, veja, é o que a gente fala brincando, né? Para a pessoa memorizar. O pobre tem direito a duas coisas, a nascer e a morrer, tá? O pobre, ele não paga para nascer e nem paga para morrer, tá bom? Então, não são a todos aí, tá? São apenas para os reconhecidamente pobres. Constitui crime inafiançável e imprescritível o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Errado, galera. Claro, o tráfico de drogas é um crime inafiançável, mas não é um crime imprescritível. O tráfico de drogas é um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, tá bom? Beleza? Quais são os crimes imprescritíveis? A ação contra a ordem democrática e o crime de racismo. Então vamos lá. Conceder-se-á habeas data para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Tá certo, galera? Ó, letra D. Habeas data é para retificação de dados sigilosos, tá? Quando não se prefira fazer por processo sigiloso, tá? De dados, quando não se for preciso fazer por processo, né, sigiloso, judicial ou administrativo. Então, habeas data, lembra, habeas corpus, libera corpo. Então, habeas corpus é quando há ameaça, tá certo? De locomoção ou a efetiva mesmo restrição da locomoção. Você entra com habeas corpus, que pode ser impetrada por qualquer pessoa. Habeas data é diferente. Habeas data é quando diz respeito, você quer saber de algo que diz respeito à sua pessoa. Então, você quer saber de uma informação e não prefere fazer isso, não prefere buscar essa informação por medidas, né, por processo sigiloso judicial ou administrativo, tá? Então você impetra aí o habeas data, tá bom? Então fala, habeas data, informação do próprio impetrante. Habeas corpus, libera corpo, tá? Diz respeito à liberdade de locomoção. E aquilo que o habeas data e o habeas corpus não conseguir fazer, quem é que vai fazer? O mandado de segurança. Tá bom? Beleza? Então, isso, claro, de maneira resumida, né? Nós temos outras ações, outras várias ações, tá? Mas o conceito de mandado de segurança é basicamente esse. Proteger direito líquido e certo, não abrangido pelo habeas data e nem o habeas corpus, tá bom? Show de bola. Então, os tratados internacionais acerca dos direitos humanos serão equivalentes às emendas constitucionais quando aprovados pelo Congresso Nacional por maioria absoluta de votos. Não, galera, ó, os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros,
são equivalentes a emendas constitucionais. Então lembra disso. É o que está no artigo 5º também, lá no finalzinho do artigo 5º. Tá? Então vamos lá ver um pouquinho aí da letra de lei aí de cada uma. Então as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, tá bom? Parágrafo 1º do artigo 5º aí da Constituição Federal. E aqui, galera, o que nós temos? Ó? São gratuitos para os reconhecidamente pobres, né? Os concurseiros, tá certo? A maioria dos concurseiros, né? Beleza? Então, nós temos aí reconhecidamente pobres, então são gratuitos para os reconhecidamente pobres, o quê? Certidão de nascimento e certidão de óbito. Você tem direito a nascer e a morrer, tá bom? Pelo menos isso, né? Então vamos lá. Então pobres não são a todos não, por isso que estava errado lá. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e Estado democrático, tá bom? Então, galera, ó, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem democrática e o Estado, contra a ordem constitucional e Estado democrático, mais o crime de racismo também. O crime de racismo também é inafiançável e imprescritível. E por último, não por penúltimo, né, no caso, conceder-se habeas data, que é o nosso certo, né, nossa questão correta, para retificação de dados, quando não se prefira fazer por processo sigiloso, judicial ou administrativo, tá bom? Então, voltando aqui, ó, gabarito letra D, e na letra E, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, tá? Então lembra, galera, ó, nas 2 casas, na Câmara, tá? E no Senado, na Câmara e no Senado, em 2 turnos, por 3/5 dos membros, são iguais ao quê? Às emendas constitucionais, tá? Constitucionais. Então lembra disso, 2 casas, 2 turnos, 3/5 e são iguais às emendas constitucionais, tá? Pronto, emendas constitucionais. Vamos lá, próxima questão. Analise as afirmativas abaixo de acordo com o texto constitucional. Antes de entrar nessa questão, quero dar aí boas-vindas a quem abriu a live, tá certo? Já com o trem em andamento, tá certo? Já em andamento. E fazer mais uma chamada para você que mora em Recife e Limoeiro, tá? Em Recife ou Limoeiro aí, no querido estado maravilhoso de Pernambuco, tá? Matricule-se nas turmas presenciais, você vai ter um apoio nunca visto na sua vida, tá? Quanto à questão de conteúdo, de materiais, tá certo? De apoio e também aulas presenciais com os melhores da região, beleza? E você que não mora em Recife, não mora em Limoeiro, tá? Que está assistindo essa live, que acompanha as aulas aqui do Estou Preparado, adquira já o seu curso para a Polícia Militar de Pernambuco pelo Estou Preparado ou faça sua assinatura Prime, tá? E tenha acesso aos melhores conteúdos para o teu concurso público. Não é só Polícia Militar de Pernambuco não, tá? Vários concursos públicos para você se preparar com o que há de melhor, tá? Em qualidade em videoaulas e materiais. Beleza? Vem comigo então. Próxima questão, ó. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade policial ou judiciária competente. Então ninguém será preso, galera, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade policial ou judiciária competente. Galera, vamos lá. Nós só temos 2 tipos de prisões no Brasil, tá? Nós só temos aqui a prisão em flagrante e a prisão por mandado judicial. Mandado judicial, o próprio nome já diz, tá? É por autoridade judiciária. Então, só o juiz pode expedir uma ordem judicial do mandado de prisão. Agora, calma. Salvo quando eu falar de quê? De crime propriamente militar.
previsto no Código Penal Militar. Aí já é algo que entra em uma exceção, tá bom? Então, qual é a regra? Você só pode ser preso em duas situações, ou em flagrante delito, ou por ordem judicial, e essa ordem deve vir de o quê? De um juiz competente. Então, colocar aqui policial ou autoridade judiciária deixou a questão errada, tá? Vamos ver aqui, a gente já tira onde tem um, né? Já corta aqui, ó, corta aqui e corta aqui. Só pode ser letra A ou letra D, tá? Olha que legal fazer questão assim, né? Já eliminando alguns pontos. Para você não se confundir depois, já eliminando algumas alternativas erradas. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. O preso tem direito? Tem sim, galera, tá? O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, ele tem direito a saber quem está interrogando ele tem direito a saber quem é que está prendendo ele. Ele deve saber, ele tem direito. Ah, é o Giovanni que está prendendo? Ah, é o Giovanni que está me prendendo. Ah, é o Giovanni que está me interrogando, né? Então ele tem direito a saber, tá certo? O nome, a identificação dos responsáveis pela prisão e pelo interrogatório policial, tá bom? Então tá certo aí a segunda. Dá para eliminar alguma? Não, né? Todas têm 2. Então vamos lá. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança, tá bom? Então ninguém será levado à prisão ou nela mantida, tá? Quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. E aí vai depender de várias situações, quanto à dispensa de fiança, crimes inafiançáveis e etc. Tá? Mas isso aí já é no âmbito do processo penal, que não é objeto de estudo de agora, tá bom? Tranquilo. Então, item 2 está correto também, como a letra A e D, né, ambas têm o item 2 e 3, então agora o que vai decidir a questão aqui é o item 4. Então, o que vai decidir a questão é o item 4. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade superior ou judiciária. Galera, prisão ilegal. Então vamos lá. O juiz, o policial prendeu o indivíduo em flagrante delito, levou para a delegacia, né? Levou para a delegacia. Chegou lá, o juiz ele vai analisar a questão, né? Qual foi o procedimento, como foi efetuada realmente aquela prisão. O juiz, se identificar que a prisão foi ilegal, houve uma prisão ilegal, o que é que o juiz faz? O juiz relaxa a prisão. O termo é esse, relaxa a prisão. Só quem pode relaxar a prisão é a autoridade judiciária competente. Então não é policial que relaxa a prisão. Quem relaxa a prisão é o juiz, autoridade judiciária, tá? Então essa autoridade superior aqui ou judiciária está errado. Porque relaxar a prisão, só a autoridade judiciária nesse caso específico, tá bom? E aqui nós não estamos falando diretamente de prisão administrativa, tá? Que é uma exceção quanto à questão das prisões. A prisão administrativa ela pode se dar, por exemplo, a militares, tá? Militares do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, tá bom? Nem os militares dos estados agora não estão mais sujeitos à prisão administrativa, porque houve o quê? Houve a reforma aí dentro, né, no que diz respeito aos códigos de ética, tá? Mas as prisões administrativas ainda continuam no âmbito das Forças Armadas, beleza? Tranquilo? Então, gabarito, letra A. Letra A, tá? Então, tá errado aqui, ó, esse termo aí superior ou judiciário. Na verdade, é só judiciário, tá? A resposta aí. Então, vamos lá. Então, ó, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou de crime propriamente militar definidos em lei. Tá vendo aí a exceção? Então, apenas nessas exceções aqui, você será preso por uma hipótese que não é nem flagrante delito e nem por ordem judicial, tá bom? Quando for crime propriamente militar ou transgressão militar. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Tá certo, galera. O preso tem direito aí da identificação dos responsáveis. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido
quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança, tá? Então tá correto também, 2 e 3. O 1 tá errado por conta daquele detalhe lá, né, que a gente viu. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então ele falou lá superior judiciária, tá? E aí deixou um termo muito genérico, a gente deixa como uma questão errada também. Então gabarito, letra A. Letra A de quê, professor? Letra A de aprovado, tá? Letra A de aluno aprovado do estou preparado. Tenho certeza que você vai conseguir alcançar aí a tão sonhada aprovação no concurso da Polícia Militar de Pernambuco ou qualquer outro concurso que você vá fazer. O importante é manter o foco, continuar caminhando, pessoal, rumo à linha de chegada, porque eu falo para vocês, eu, graças a Deus e muito estudo, eu já fui aprovado em vários concursos. E no dia que seu nome sai em uma lista de aprovação, meu amigo, naquele dia você pensa assim, cara, tudo valeu a pena. Você vê que tudo valeu a pena. Você vê que todo esforço que você fez até ali valeu a pena, tá? Então, que você sofreu, às vezes nem dói mais tanto. Aquele sofrimento, você troca pela glória, pela vitória, tá bom? Você chega lá, é como se você carregasse, né? Carregasse um peso, um fardo, e aí você chegasse na linha de chegada e soltasse, tá certo? Então, galera, aguenta firme aí, porque estudar é serviço ruim, é estudar. Se alguém disser, eu acho bom demais estudar, ou ele tem algum transtorno, alguma coisa errada, ou então ele está com mentira. Porque estudar é muito ruim, galera. Essa é a verdade. Mas a gente tem que tornar esse algo ruim, tá? Pelo menos um pouco mais confortável, tá bom? Se estudar fosse bom, todo mundo era concursado, tá? Então é isso. É a gente tornar esse algo ruim, esse esforço, tá? Em algo que seja motivador. Eu estou estudando aqui para ser aprovado lá na frente. E isso é o que faz toda a diferença na vida do concurseiro, tá? Pensar não no processo, mas pensar no resultado. Onde é que eu quero chegar? Por que é que eu comecei? O motivo de eu ter começado não me deixa desistir, tá? Então é isso que você deve pensar ao longo da sua caminhada como concurseiro. Beleza? Então vamos lá. Próxima questão, acredito que seja a última questão. Deixa eu olhar aqui. A última questão, né, galera? Aí eu já mostrei o gabarito sem querer, mas não tem problema. Vamos lá. Galerinha, o que é que nós temos aqui nessa questão? Assinala a alternativa correta em relação ao disposto no artigo 5º da Constituição da República. Aos autores pertence o direito exclusivo e perpétuo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros. Não é perpétuo não, viu, pessoal? É pelo tempo que determinar a lei. A gente vai ver como está na letra da lei aqui do artigo 5º. Mas não é perpétuo não, pelo amor de Deus, tá? Esse direito aí, galera, a utilização, publicação e reprodução de obras, tá? Que os herdeiros recebem, não é perpétuo. A criação de associações e de cooperativas depende de autorização estatal. A criação de associação e de cooperativa não depende de autorização estatal e não pode ter a intervenção estatal, tá? De maneira direta, por exemplo. Tá? É claro que estão sujeitos aqui às regras do Estado, mas não pode ter essa intervenção, não precisa pedir autorização estatal, tá certo? Para o seu funcionamento. Tá bom? Beleza? Agora, digamos, tem que ter o quê? Tem que fazer o registro e etc. Tá? Os procedimentos devem ser feitos. Tá? Agora, quando falar na prova que depende de autorização, tá errado. Tá? As entidades associativas, independentemente de autorização expressa, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. E aí, pessoal? Independentemente de autorização, não, né, galera? As entidades associativas, elas podem representar os seus associados, mas isso depende de autorização, tá bom? Então, as entidades associativas, desde que devidamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, tá bom? Show de bola? Então, vamos lá. Ele tá aqui? Pronto, vamos lá. O que é que nós temos aqui mais? Ninguém pode, em nenhuma hipótese, ser privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Ninguém pode, em nenhuma hipótese, ser privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Galera,
Não é em nenhuma hipótese, tá bom? Você vai ser submetido a uma prestação alternativa, beleza. Você, por uma questão de crença religiosa, convicção filosófica ou política, tá? Você pode se negar a fazer determinado ato imposto a todos. Só que você vai prestar, tá? Você vai fazer uma prestação alternativa, você vai fazer outra coisa. Então não é em nenhuma hipótese, não. Em nenhuma hipótese, tá certo? Então tá errado aí porque ele botou de maneira o quê? De maneira genérica aqui. Os direitos e garantias expressos na Constituição da República não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. É isso aí, galera. Ó, então, os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros direitos, tá? Do regime e dos princípios por ela adotados. Então, por exemplo, se tiver algum direito a mais em um princípio internacional, em um tratado internacional, que não está expressamente no artigo 5º, você também tem direito, tá, a esse direito fundamental. Você também terá acesso a esse direito e garantia fundamental. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então é isso, galerinha, né? Então, encerramos aqui, ó, todo o gabarito, tá? A partir do que a gente acabou de comentar. Então, ó, pelo tempo que a lei fixar, não é perpétuo, tá? E aqui ele está falando que ó, independe de autorização do Estado, tá bom? Como eu falei também para vocês. Ok, galera, as entidades, ó, só podem representar os filiados quando expressamente autorizadas, tá? A questão aqui, galera, ó, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa, né? A cumprir prestação alternativa fixada em lei, tá bom? Então, gabarito mesmo aí, letra E, como eu trouxe para vocês, tá? Que está previsto no parágrafo 2º do artigo 5º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Beleza? Tranquilo? Ó, encerramos aqui a nossa aula, tá? Foi um grande prazer, galerinha, estar aqui com vocês, tá? Um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Parabéns pelo foco, pelo empenho, tá? Antes da saída do edital, isso é muito importante para a sua aprovação, tá? Eu sou um concurseiro sou concurseiro também antes do edital, tá bom? Não é só aquela empolgação no pós-edital que todo mundo tem, não, tá? Então, saia da massa, saia da grande massa, tá bom? Seja o diferencial, estude mais, estude antes, dê o seu máximo, que com certeza você vai conseguir chegar na aprovação. Só depende de você. Seja um orgulho, tá? Para você mesmo. Então, faça o que a maioria não faz. Beleza? Tamo junto, galera. Até mais, até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal de Isaqueu Silva, de conhecer a plataforma e de se matricular aí e adquirir os cursos aqui pelo Estou Preparado. Tamo junto, professor GD na área. Valeu e até a próxima.